Que a gente estava falando antes sobre Olimpíadas, sobre como foi o convite para você participar do revezamento da tocha. Putz, isso aí, cara, foi uma surpresa muito grande. Eu vou confessar que assim, eu recebi um e-mail dizendo, você foi indicado para participar do revezamento da tocha. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, acho que eu sou otário, vírus, né? Clique no link, pô, cara, vou explodir o computador, clicar no link, tá maluco. Pô, sacanagem, né? Usar a tocha, né? Pô, maldade, né? Porque pra mim, né? Eu não levei muita fé, não acreditei muito e tal. Só que eu comecei a ler o e-mail e aí tinha assim, você foi indicado e tinha o nome da pessoa que tinha me indicado. E não é um nome comum. Eu falei, pô, cara, como é que descobri o nome, né? Um nome diferente e tal, tinha um nome e sobrenome. Aí eu vi lá, clique aqui, não sei o que, tinha lá um link, eu fui ver se era .exe alguma coisa, né? Se era algum arquivo e tal, se era um link mesmo. Aí parecia ser um link, era um e-mail do Bradesco. Aí eu cliquei, entrei, porque era uma promoção do Bradesco. Você não podia se inscrever, mas você podia indicar pessoas. E eu tinha sido indicado. E aí, assim, a indicação era com base, assim, eram pessoas que tivessem uma história bacana com o esporte. E eu, na época, estava há muitos anos já, eu comecei a fazer eu fundei uma ONG em 2001, chamada Vencer Esporte e Psicologia, era um projeto com basquete, né, o esporte de basquete e hóquei sobre grama, a gente teve também no nosso projeto, voltado para meninas, era um projeto só para o público feminino, alunos de escolas públicas da região ali da Gávea, que era onde acontecia o projeto. E eu fundei em 2001, então já estava há muitos anos, né, tinham muitas meninas que tinham passado por aí, tinham muitas histórias muito legais. E eu fui indicado por um conhecido por conta desse meu projeto. E eu recebi um e-mail eles falando, você foi indicado e tal, não sei o que, a gente precisa que você preencha o seu cadastro, complete algumas informações. Eu fiquei meio receoso, mas falei, cara, é a tocha, né, cara, eu vou correr o risco. Cliquei lá no negócio e de fato abri um formulário para preencher e tal, preenchi, mas achei que não fosse para lugar nenhum aqui, não vai dar em nada, né. E aí passa um tempo eu recebo um e-mail, você foi selecionado para participar do revezamento. Eu falei, não acreditando. Não, cara, aí criaram na época Facebook, né? Criaram um grupo no Facebook dos condutores da tocha, me botaram no grupo. Falei, cara, eu quero um negócio elaborado, né? Uma pegadinha elaborada, né? Você não acreditava. Pensaram em tudo. Mandaram e-mail dizendo, você vai correr tal dia em Barra Mansa. Eu falei, porra, caraca, cara. Eu só acreditei quando eu cheguei em Barra Mansa e me deram um kit com o uniforme, com a tocha. Aí eu acreditei. Falei, cara, vai acontecer. Até ali eu achava que era mentira. O convite ele foi feito muito tempo antes da... Foi o quê? Um ano? Não me lembro quanto tempo antes, mas foi bastante tempo antes. E aí o meu dia de correr foi perto do meu aniversário, então foi um super presente de aniversário, né? E eu ainda assim, na promoção que eu participei, eu ainda ganhei a tocha. Eu fiquei, porque muita gente conduziu a tocha, mas não ficou com a tocha, eu teve que comprar a tocha. E era caro. E a minha não, a minha eu ganhei, então eu tenho a minha tocha em casa guardada. Não, tá lá em casa até guardada lá, assim, pô, é uma emoção assim. Maneiro. E eu me lembro que eu fiquei ensaiando, né? Eu treinei. Você No quarto, eu ia pro calçadão e corria no calçadão segurando a tocha imaginária e acenando para as pessoas que passavam, porque eu falei, cara, vai chegar na hora, vai ser tão emocionante que eu vou esquecer como corre, né? E ainda tava num momento que era assim, tava um monte de protestos em relação às Olimpíadas acontecerem aqui e tal. E o pessoal tentando apagar a tocha, né? Jogando água na tocha. E tinha muita gente já treinando até desviada, né? Vários memes de pessoas que caíram, tropeçaram. Eu falei, cara, eu tenho 2 objetivos. Meus objetivos eram não virar meme e não deixar apagar minha tocha. Só que isso enquanto eu conseguisse esticar ao máximo aquela experiência. Queria que demorasse, eram 200 metros. 200 metros. Se você for... Eu não podia correr, mas é bastante trote, assim, mas um trotezinho. Não, é ridículo. Assim, é ridículo. Porque os caras estão andando do meu lado, a segurança está andando do meu lado, eles estão mais rápidos do que eu e eu tô assim, fazendo todo o movimento da corrida. Assim, só que eu não tô saindo do lugar, porque ele demorasse muito, assim. E aí eu fui pro calçadão e eu acenava, porque eu tinha vivido uma experiência no PAN, o PAN aqui no Rio, em 2007, que eu trabalhei no PAN, fui chefe de equipe da seleção brasileira masculina de hóquei sobre grama. Na verdade, eu fui psicólogo da seleção brasileira masculina e feminina, mas não tinha credencial, você não podia ir como psicólogo, então eu fui como chefe de equipe. E eu participei do desfile de abertura, cara, o desfile de abertura foi uma coisa tão emocionante, uma experiência tão emocionante. Sair da Vila Pan-Americana, ir de ônibus até Maracanã, as pessoas na rua, acenando, assim, cara, é muito emocionante. Eu vivi uma experiência agora, em julho, né, eu fui técnico da seleção brasileira que disputou o Campeonato Mundial Universitário na Alemanha, feminino. De novo, a cerimônia de abertura, isso é o que mais se aproxima dos Jogos Olímpicos, que é o grande sonho. Né? Quando eu falo que olha para frente tem um grande sonho,
Esse é o grande sonho, é participar disso. O Mundial Universitário é o que mais se aproxima disso. Pô, a ida pro estádio lotado, você entrar, pô, né, com uniforme, isso aí é muito emocionante. E eu tinha vivido essa experiência no PAN, e eu me lembro que no PAN, a minha recordação são flashes, assim, é tão emocionante que você fica meio... Eu falei, cara, não posso passar vergonha pra tocha, então eu fui treinar. As pessoas deviam me achar muito maluco, porque eu correndo na rua, acenando, segurando nada, assim, né, tipo, dando tchau pras pessoas. Mas eu me preparei, foi assim, é uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida, sem dúvida nenhuma. E eu me lembro que depois que terminou, e assim, eu fui pra Barra Mansa. Quem me conhece em Barra Mansa? Eu nunca tinha ido a Barra Mansa, Eram tipo 16 condutores em Barra Mansa, eram todos de Barra Mansa, menos eu era o único forasteiro, assim. E era uma rua, assim, e aí o ônibus deixou a gente, depois passou para buscar. Então você terminava o seu trecho, né, acendia a tocha da pessoa que vai correr depois, o ônibus vinha e pegava as pessoas que tinham terminado de correr. Quando a gente, assim, a pessoa que acendeu a minha tocha, a pessoa que acendia a tocha depois, a gente virou meio que irmão de tocha, assim, né? A gente tinha se visto antes, a gente mantém contato até hoje. A gente entrou no ônibus e a gente começou a fazer conta. Quantas Olimpíadas, quantas edições já tiveram das Olimpíadas, quantas pessoas participaram de revezamento de tocha. A gente começou a fazer umas contas meio loucas para ver assim, qual era a porcentagem da população mundial. Tipo, o que a gente representava naquele momento, né? Cara, são pouquíssimas pessoas que tiveram esse privilégio. Né? Então, assim, uma coisa assim, não dá para explicar. Para quem é, né, apaixonado pelo esporte, é indescritível a emoção. Assim, foi incrível aquela experiência. Incrível.